Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leandro de Jesus Adriano, sou aluno da Faculdade Descomplica. Estou aqui concluindo a minha avaliação do módulo 3, o PIT, no meu curso de pós-graduação em Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de Aprendizado. O tema do meu pitch hoje é uma pergunta: educação tradicional ou metodológica? Se você pudesse escolher para a sua vida, qual você queria ter usado na sua infância? Se você tiver essa opção, qual você quer usar com seus filhos? O problema é eu trouxe aqui o estudo tradicional. Estudo tradicional, temos professores e alunos que vivem um modelo de ensino onde o professor é o protagonista na sala de aula. Ele é o detentor do saber, onde vem funcionando já durante um bom tempo, onde existe um padrão único de avaliação para todos os alunos e simplesmente os alunos não podiam se expressar dentro de uma sala de aula. De uma forma bem simples e direta, o professor é aquele que moldava os alunos conforme seu conhecimento de vida. O professor é aquele que, se ele fosse alguém bem disciplinado, teoricamente a sua sala era uma sala muito bem disciplinada. Mas se ele era aquele professor bem extrovertido, bem liberal, bem largado, a sua sala também era uma sala bem liberal. Mas na área do ensino, independente de qual tipo de professor era, você só aprendia o que ele te oferecia. E com isso nós temos também a questão da avaliação. Na figurinha do meio, nós vemos aqui elefante junto de um macaquinho, junto de um cachorrinho e um professor sentado. De uma forma trazendo para os nossos dias. É como se você pegasse assim pessoas de diferentes meios, diferentes tipos de vida, seja familiar ou condições financeiras, com relação a conhecimento, aqueles que tinham livros em casa, aqueles que não tinham, assim, todos eles passando por um só tipo de avaliação. Isso também era outro problema. Já no meio, nos estudos metodológicos, e seja isso para ensino fundamental, médio ou um técnico, uma pós, uma faculdade ou graduação, independente que área, que nível seja, no estudo metodológico existem várias ferramentas para que o aluno possa crescer e desenvolver em sua própria caminhada educacional de forma gradativa e progressiva, de acordo com os seus objetivos, anseios e, lógico, suas habilidades, sendo aceito, ativo dentro e fora de sala de aula. O que eu disse até agora, os alunos, de uma forma bem simples, eles são os protagonistas na sala de aula. E eles tinham liberdade, eles têm liberdade de falar dentro da sala de aulas. E imagina assim, quantos gênios perdemos na forma tradicional de ensino, onde podiam ter ido mais longe, mas escolheram andar conforme o padrão, conforme o que o professor tinha determinado para ele. Ó, você pode ir até X distância, até X altura, mas a partir disso não precisa. Então, teoricamente, se acomoda. Isso o que eu quero dizer? São alunos que deixaram de avançar porque precisavam seguir um padrão. Dentre as ferramentas, várias ferramentas temos na área de ensinos metodológicos. Eu achei muito interessante essa pirâmide, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Essa pirâmide foi elaborada por um psiquiatra americano e muito usada na área da educação. O que quer dizer? Independente de onde você esteja, o seu nível de conhecimento, seja na palestra, seja na escola, seja na faculdade, essa porcentagem que está ali é de acordo com a forma que você está recebendo esse conhecimento. Por exemplo, se eu estou numa palestra, se eu apenas assisto uma palestra, eu consigo guardar em mim 5% dessa palestra. Mas se eu começo a ler o que está
ralando nessa palestra, começa a guardar aqui 10%. À medida que eu começo a utilizar recursos audiovisuais para receber dessa palestra, ou melhor, o palestrante passar para mim, consigo guardar 20%. Se o palestrante começa a demonstrar por A mais B com relação aos itens dessa palestra, 30%. Então podemos ver que eu estou aqui de uma forma passiva nessa pirâmide de conhecimento. Mas se eu começo a entrar na área, na forma ativa, por exemplo, se eu começo a discutir em grupo, ou seja, aquela liberdade que o aluno não tinha no meio tradicional, no meio metodológico, já começa a discutir sobre aquele determinado tema, eu já começo a guardar 50%. Se eu começo a praticar, então, de tudo aquilo que está sendo ensinado ali, já começa a assimilar 75%. Mas se eu começo, então, a ensinar outros alunos, eu já começo a guardar 90%. Isso já começa a sair, entrar de uma forma ativa nessa ferramenta, nesse conhecimento. Metodologias ativas. O que é isso? São métodos que identifica, compreende, discute os princípios teóricos, didáticos, metodológicos, que orientam da melhor forma e métodos ativos, ou seja, você deixa de ficar passivo na sala de aula e começa a ser um aluno ativo para o ensino e aprendizagem do aluno. Aqui tem vários itens, como o papel do professor, o professor não é mais o chefe, ele é o guia. Temos a cultura escolar, temos o espaço físico, um data show já ajuda, uma sala de como se diz, de pesquisa. Nós temos ali também a tecnologia. O que falar de tecnologia? Acabamos de sair da pandemia. As aulas remotas, olha só. Temos tablets, temos bibliotecas. Ou seja, vários métodos. Estou comentando uns aqui só. Dentre essas ferramentas, nós temos a sala tradicional e a sala invertida. E por que achei interessante falar um pouquinho disso para vocês? Imagine o professor hoje com várias gerações dentro de uma sala. Veríamos isso talvez no EJA, né? Ou no curso técnico, que às vezes está mais próximo entre o ensino médio fundamental e a idade adulta. Mas temos várias gerações, Baby Monster, geração X, geração Y, geração Z, essa geração Alpha agora. Eu sou da geração Y, né? Aquela que se pegasse um equipamento eletrônico tinha medo de mexer que podia quebrar. Só que a geração alfa é aquela que a criança já cresce com tablet na mão, com o celular na mão, fazendo tudo e todas as coisas no aparelho. Ou seja, essa sala tradicional onde o professor era o rei da sala, só ele falava, ela não atende mais para essa geração alfa, por exemplo, onde as atividades eram feitas em casa. Mas na sala invertida, a leitura feita em casa, as atividades eram feitas o quê? Na sala de aula. Então você vê assim que é uma ferramenta hoje que é onde a sala tradicional está entrando no desuso e a sala invertida está entrando no uso. E vamos saber daqui a 10, 20 anos se essa sala invertida também vai até sair e entrar em desuso também. O que mais? E lembra do tipo de avaliação que falei lá no início? A avaliação é necessária. A avaliação é um método contínuo que ajuda os professores a avaliar o avanço dos alunos, visualizando as suas dificuldades sobre o desempenho dos estudantes, estendendo mais sobre a jornada do aluno e não apenas sobre o conhecimento adquirido. Só que é interessante entender que existem tipos de avaliação: a diagnóstica, temos a avaliação formativa, temos a avaliação somativa, cada uma dentro do seu, como se diz, dentro do seu quadrado. Diagnóstico está diagnosticando uma situação. Formativa está controlando, está formando o sujeito. E a somativa é aquela que você vai adquirindo pontos. Bem, de uma forma bem resumida, esse é o meu pitch da Faculdade Descomplica. Eu quero agradecer aqui por essa oportunidade de falar o muito que tenho aprendido nessa faculdade. Ok? Muito obrigado. Até mais.